Minha irmã me humilhou durante toda a minha gravidez e estragou meu chá de bebê. Depois começou a fingir que era uma tia carinhosa só porque ficou noiva. Então eu mostrei pro noivo dela todas as mensagens maldosas que ela me mandou, e ele terminou com ela. Tenho 27 anos e nunca fui muito próxima da minha irmã mais velha, a Jane, que tem 32. Mas tudo ficou bem pior quando contei que estava grávida no ano passado. Eu sou casada com Mark, que tem 29 anos. A gente tá junto há 8 anos e casado há 3. Temos empregos estáveis, eu trabalho com finanças e ele na área da saúde. Sempre planejamos ter filhos nessa época, e quando descobri a gravidez, ficamos muito felizes. Só que a Jane não reagiu bem. Ela sempre foi mais livre e gostava de viajar e trocar de trabalho o tempo todo. Tudo bem, cada um vive como quer. Mas desde que soube da minha gravidez, ela começou a criticar minhas escolhas. Primeiro ela falava coisas do tipo: você tá jogando sua juventude fora, ou se acomodou com uma vida medíocre. Depois começou a criticar tudo na minha gravidez. Ela dizia que eu tinha só 27 anos e que ainda podia aproveitar a vida. Até aí, tentei relevar. Mas aí ela começou com piadas sobre meu corpo, falando que eu tinha largado de mão da aparência e que algumas mulheres se cuidam melhor na gravidez. Também me mandava matérias sobre mulheres que perderam a identidade depois de virar mãe, e memes fazendo piada com quem tem filhos. Não era só vergonha do meu corpo, parecia que ela queria me fazer me arrepender de ter engravidado. Descobri que até falava mal de mim pelas costas, dizendo que eu estava desperdiçando meu futuro. Algumas amigas em comum vieram me perguntar se eu estava mesmo pronta para ser mãe, doeu muito ouvir isso. O pior foi no meu chá de bebê. Minha mãe e minha melhor amiga organizaram tudo com carinho. A festa estava linda, todo mundo feliz. Até a Jane aparecer, 3 horas atrasada. E claramente bêbada. Durante o chá de bebê, minha irmã passou o tempo todo fazendo piadas altas, dizendo que eu parecia que ia explodir, mas eu só estava com 6 meses de gravidez. Ela falou do meu rosto inchado e disse que não acreditava que eu estava escolhendo fraldas em vez de sonhos. Fiquei tão mal que fui chorar no banheiro, enquanto minha mãe tentava me acalmar. Meu marido, Mark, ficou bravo e mandou ela ir embora. Ela saiu dizendo que a gente era muito sensível. Meus amigos também ficaram incomodados com o jeito dela, mas Jane nem ligou. Depois disso, por semanas, ela continuou falando do que aconteceu, rindo e dizendo que eu estava dramática por causa da gravidez. Mas não foi só aquele dia. Tiveram outras situações, pequenas mas que doíam. Eu nem tinha força para lidar na hora. Um dia ela me chamou para fazer aula de yoga. Disse que queria me ajudar a ficar em forma. Mas quando cheguei lá, ela ficou o tempo todo fazendo piadinhas, dizendo que agora tudo era mais difícil para mim. Fui embora chorando. Me senti péssima, como se nunca fosse ser boa o bastante para ela. Ela também começou a aparecer de surpresa na minha casa com amigos, como se eu fosse uma atração. Ficava dizendo quanto minha vida ia mudar e que ela jamais conseguiria viver presa daquele jeito. Não era visita para dar apoio. Era só para se exibir e jogar na minha cara como a vida dela era livre. Aí no mês passado, Jane ficou noiva do Robert. Ele tem 34 anos, é empresário e vem de uma família rica, toda preocupada com bem-estar. Meus pais falaram bem dele, parece que ele é respeitado e tudo mais. No papel, ele parecia perfeito para Jane. O noivado foi meio do nada, mas não foi surpresa, já que Jane sempre mergulha em relacionamentos novos sem pensar muito. Só que dessa vez ela mudou do nada. De repente virou outra pessoa. Meses sem falar comigo, sem mandar mensagem, sem nem perguntar do bebê. E do dia pra noite, ela começou a mandar mensagens perguntando como o bebê estava. Depois começou a mandar presentes. Roupas e brinquedos caros que eu e Mark nunca pedimos nem precisamos. No começo, achei que talvez ela estivesse querendo fazer as pazes. Mas quanto mais eu pensava nisso, parecia que todo esse entusiasmo da Jane não era verdadeiro. Dava pra ver que ela só queria se exibir. A gota d'água foi quando descobri que ela postou fotos da minha filha nas redes sociais. Fotos que ela tirou em uma das visitas de surpresa. Ela nunca me pediu permissão para postar, nem falou comigo sobre isso. Ela colocou legenda do tipo: a tia mais orgulhosa do mundo. Olha só minha linda sobrinha pintando. Tentava passar a imagem de que era uma tia amorosa e presente, mas eu sabia que não era verdade. Aquilo não era sobre a minha filha. Era só mais uma forma da Jane fingir ser alguém que ela não era, principalmente para impressionar o Robert, o noivo dela. Ela queria mostrar uma versão falsa de si mesma, bem diferente da pessoa que me tratou tão mal durante a gravidez. Depois, Jane convidou a família inteira para um jantar. Ela disse que era só para reunir todo mundo,
mas ficou claro que o principal motivo era apresentar o Robert de verdade. Meus pais estavam encantados por ele e insistiram pra gente ir. Eu e Mark aceitamos, meio por educação, meio por curiosidade, queríamos ver como Jane ia se comportar na frente dele. A noite começou tranquila. Jane estava agindo como uma super anfitriã, tentando mostrar que tudo estava perfeito. Quando apresentou o Robert pra gente, falou com um calor forçado, como se estivesse encenando um papel que ainda não sabia direito como fazer. Robert foi educado e parecia legal, mas o clima estava meio travado. Dava pra sentir que tinha coisa mal resolvida no ar. Na hora do jantar, começaram a falar sobre família, filhos e planos para o futuro. Jane entrou de cabeça na história que ela tinha inventado nas últimas semanas. Falava com empolgação sobre como amava passar tempo com a minha filha, como era especial ser tia e o quanto aquilo significava para ela. Robert parecia encantado com tudo aquilo. Disse algo tipo: uma das coisas que mais admiro na Jane é como ela ama a família. Ela tem um carinho incrível pela sobrinha. O jeito como ela gosta de crianças me tocou muito. Aí eu não aguentei mais. Olhei para ele e com toda a calma que consegui contei a verdade. Falei como Jane me tratou na gravidez. Como ela fez piada com meu corpo, desrespeitou minhas escolhas e transformou meu chá de bebê, um dos dias mais importantes da minha vida, num pesadelo. Contei que ela riu da minha decisão de ser mãe, que mandou mensagens maldosas dizendo que eu estava acabando com minha vida por causa de um bebê. A sala ficou em silêncio. Jane ficou branca, sem reação. Pela primeira vez na noite, ela não disse nada. Robert ficou claramente chocado. Olhava de mim para Jane, tentando entender tudo o que eu tinha falado. Aí ele me pediu para ver as mensagens. E eu, sem pensar duas vezes, entreguei meu celular pro Robert e mostrei todas as mensagens que provavam o quanto a Jane tinha sido cruel comigo. Ele começou a ler e o rosto dele foi mudando. Primeiro confuso, depois chocado, depois com raiva. Jane tentou dizer que tinha sido mal interpretada, que não falou aquilo para me machucar, mas já era tarde. As mensagens estavam ali bem claras. Robert ficou sem saber o que dizer. De repente ele levantou, pediu licença e saiu do restaurante. A gente ficou ali sentado em silêncio, vendo ele ir embora. Jane entrou em pânico e foi atrás dele, mas antes se virou para mim e sussurrou: "Você acabou com tudo." Isso foi há 4 semanas. Desde aquela noite Jane não falou mais comigo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Achei que ela só estava me ignorando, mas do nada ela ligou. A voz dela estava trêmula. Pela primeira vez em anos, ela parecia frágil. Ela me contou que o Robert terminou o noivado. Ele disse que não conseguia juntar a imagem da Jane que conhecia com a forma como ela me tratou. Mas agora, eu não sei o que fazer. Ela não tentou mais entrar em contato. E para ser sincera, nem sei se quero que ela tente. O silêncio dos meus pais também não ajuda. Eles não tomaram partido, não disseram nada, como se estivessem esperando tudo passar, como se quisessem que eu só esquecesse e seguisse em frente. Parece que eles estão mais preocupados com a paz da família do que com o que eu senti. E isso me machuca. Porque mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda se sente culpada. Fico pensando se fui longe demais ao contar tudo na frente do Robert. Será que fui eu quem acabou com o noivado? Mas aí lembro de tudo que ela me fez passar, os comentários maldosos, as piadas sobre minha gravidez, o jeito como fingiu se importar só para impressionar os outros. E então penso, será que expor a verdade foi errado? Ou será que eu finalmente me defendi do jeito que devia ter feito há muito tempo? Queria poder dizer que tenho certeza da resposta. Mas agora estou só tentando entender tudo. E sinceramente preciso de ajuda. Atualização. Já se passaram alguns dias e nada mudou. O silêncio só ficou mais pesado. Meus pais não falaram nada sobre aquela noite no restaurante. Nem fingem que aconteceu. Cada dia que passa, fica mais claro que eles só querem enterrar o assunto. Achei que eles iam pelo menos perguntar como eu estava. Mas não. Estão fingindo que tudo vai se resolver se todo mundo ficar quieto tempo suficiente. O que mais está me incomodando agora são as mensagens que tenho recebido. Vem de amigos em comum, primos, todos dizendo a mesma coisa, que eu deveria falar com o Robert e tentar resolver tudo. Parece que agora o mais importante é o futuro da Jane. Estão mais preocupados com o noivado dela do que com tudo que ela fez comigo. Como se o fato dela estar noiva apagasse toda a dor que ela me causou. Isso me irrita demais. Todo mundo age como se fosse minha obrigação consertar as coisas. Como se eu tivesse destruído o relacionamento dela e agora tivesse que correr atrás para resolver. Ninguém lembra que a Jane passou meses me machucando emocionalmente, justo quando eu estava passando por uma fase sensível da vida, minha gravidez.
Mas não o problema, para eles, é que eu me defendi, que eu falei a verdade. E isso, segundo eles, é o que acabou com a vida dela. Teve um primo que ainda teve a cara de pau de dizer que eu deveria pedir desculpas pra Jane, que isso seria o mais maduro a se fazer. Eu fiquei sem acreditar. Pedir desculpas por quê? Por contar a verdade pro noivo dela? Por mostrar como ela me tratou mal? Coisa que ninguém mais teve coragem de reconhecer? É muita hipocrisia. Deixei bem claro pra todo mundo, não estou tentando me vingar. Não estou guardando rancor à toa. Mas não dá pra fingir que nada aconteceu. Jane me machucou no momento que era pra ser feliz. Era a chegada do meu primeiro filho. Uma fase linda. E ela transformou tudo num pesadelo. Como eu poderia simplesmente perdoar isso? E se, por causa do estresse que ela me causou, eu tivesse perdido o bebê? Passei a gravidez com ansiedade, tristeza, medo do que ela ia dizer ou fazer a seguir. Chorei várias noites sem dormir, pensando se eu estava errada por só querer curtir esse novo momento da minha vida. Ela me tirou momentos que nunca mais vou viver de novo. E agora todo mundo quer que eu finja que nada aconteceu só porque o noivado dela acabou. Outro dia, até tentei conversar com meus pais. Mas, para falar a verdade, nem foi uma conversa de verdade. Foi inútil. Eu esperava que eles pelo menos tentassem me entender, reconhecessem minha dor. Mas não. De novo ficaram em cima do muro. Agiram como se fosse só uma briguinha entre irmãs. Mas pelo tom de voz deles e pelas indiretas ficou claro. Eles querem que eu perdoe a Jane. Que eu deixe isso pra lá. Que eu siga em frente porque isso é o certo a fazer. Mas eu não posso. E não vou. Acho que eles não entendem o quanto tudo isso me afetou. Ou talvez entendam, mas simplesmente não se importem. De qualquer jeito, ficou claro pra mim que eu não ia receber apoio de verdade dos meus pais. Minha mãe só dizia coisas como: família é família, vocês sempre brigaram, mas irmãs se perdoam. Meu pai só ficava quieto, balançando a cabeça. Parecia que os dois só queriam fingir que nada aconteceu. Como se fosse só mais uma birra da Jane que eu deveria ignorar pra manter a paz. Mas pra mim isso não é sobre paz. É sobre respeito. É sobre colocar limites. Eu não vou deixar ninguém, nem mesmo alguém da minha família, me tratar mal só porque temos o mesmo sangue. Não vou me sentir culpada por cuidar da minha saúde mental e me defender. Podem continuar me dizendo para perdoar e esquecer, mas agora isso não é possível para mim. E sinceramente, nem acho que deveria. Desde então Jane não falou mais comigo. Nem uma mensagem. Nada. Uma parte de mim acha que ela está esperando que eu vá atrás dela, como eu sempre fiz antes. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu não vou correr atrás. Se ela quiser conversar, se quiser consertar as coisas, ela vai ter que vir até mim. E mesmo assim, não sei se estou pronta para deixá-la voltar para minha vida depois de tudo que fez. Então aqui estou eu, nesse limbo, onde todo mundo parece achar que eu sou a vilã da história. A culpada por tudo. Mas eu sei a verdade. E por enquanto, isso é o suficiente para mim. Atualização 2. Algumas coisas aconteceram desde a última vez que escrevi, e para falar a verdade, ainda estou tentando entender tudo. Nunca imaginei que as coisas iriam tomar esse rumo. Mas aqui estamos. Depois de semanas de silêncio da Jane e dos meus pais continuando do mesmo jeito, fingindo que nada aconteceu, algo inesperado aconteceu. O Robert me procurou. Foi totalmente por acaso. Eu e o Mark estávamos almoçando fora, e encontramos o Robert. Ele nos viu primeiro, ficou meio hesitante, mas acabou vindo falar com a gente. Eu me preparei para um momento estranho, mas, para minha surpresa, ele estava calmo. Até foi gentil. Ele perguntou se podia conversar comigo um pouco, e saímos do café enquanto o Mark ficou terminando o almoço. Robert foi direto e educado. A primeira coisa que ele disse foi que não me culpava nem a mim, nem ao Mark pelo que aconteceu naquele jantar. Ele disse que eu podia ficar em paz, porque a culpa não foi nossa. Ouvir isso me deu um alívio enorme. Porque mesmo sabendo que fiz a coisa certa ao contar a verdade sobre a Jane, ainda tinha uma parte de mim que se sentia culpada. Talvez porque todo mundo me tratou como se eu tivesse arruinado a vida dela. Mas ouvir isso do próprio Robert, alguém que estava diretamente envolvido, tirou um peso das minhas costas. Ele ainda falou que respeitou a minha honestidade naquela noite. E que eu não estraguei nada como a Jane andou dizendo por aí. Depois disso, ele começou a desabafar. Contou que ele mesmo já estava começando a ver o lado duro e crítico da Jane há algum tempo. Nos últimos meses, ele começou a perceber várias coisas erradas no relacionamento. E o que aconteceu naquele jantar só deixou tudo mais claro. Ele disse que ficou chocado com a forma como Jane me tratou. Mas o Robert contou que o problema com a Jane ia além.
Ele começou a perceber que as críticas dela não eram só comigo, elas também estavam afetando o relacionamento dos dois. Ele disse que Jane estava cada vez mais obcecada por status, por dinheiro, por aparência. Ela parecia se importar mais com o quanto ele ganhava do que com o que eles tinham como casal. Jane fazia comentários sobre a carreira dele e com quem ele deveria andar. Tentava, aos poucos, mudar a vida dele para caber na imagem que ela tinha na cabeça. Robert disse que entende que num relacionamento é normal haver influência mútua, mas com Jane era diferente. Não era parceria. Era controle. Ela até começou a fazer piadas com ele na frente dos amigos. Só que essas piadas sempre tinham a ver com a aparência dele ou com coisas que ele fazia errado na visão dela. Ele começou a se sentir pressionado, como se estivesse sendo moldado para virar alguém que ela considerasse bom o bastante. E não era só o noivado que estava caindo. A vida profissional dela também estava indo mal. Ela tinha acabado de ser demitida do emprego. Mais uma das aventuras de carreira que meus pais costumam defender. Mas dessa vez ela não saiu porque quis, ela foi mandada embora. Robert não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que a atitude da Jane e a dificuldade dela de trabalhar em equipe contribuíram para a demissão. Isso aconteceu quase ao mesmo tempo em que o relacionamento deles começou a piorar. A pressão só aumentou. Foi aí que Jane voltou a falar comigo. Ela não dizia uma palavra desde o jantar no restaurante. E agora do nada começou a mandar mensagens. Só que o tom era totalmente diferente. Nada de críticas nem sarcasmo. Ela parecia frágil, até desesperada. Dizia que estava perdida e precisava da irmã. Fiquei surpresa. Não parecia a Jane que eu conhecia. Aquela mesma pessoa que passou meses me colocando para baixo, me tratando como se eu não fosse nada. Uma parte de mim ficou com pena. Jane sempre foi a filha perfeita para os meus pais. Tudo que ela fazia era elogiado. E eu, enquanto crescia, sempre tive que me esforçar para alcançar o padrão dela. Agora tudo que ela construiu, ou melhor, tudo que ela montou para parecer perfeito por fora, estava desmoronando. E dava para ver que ela estava sendo engolida por isso. Parecia desesperada para salvar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas então, eu lembrei de tudo que ela me fez. Das palavras duras. Da forma como me tratou quando eu estava grávida. Lembrei de mim, sentada no banheiro no meu chá de bebê, chorando, enquanto amigos e parentes tentavam me consolar, porque ela tinha arruinado um dia que era para ser especial. Mais uma vez, ela usou uma oportunidade feliz só para me machucar. Lembrei das mensagens em que ela me chamava de mãe suburbana chata, e fazia piada da minha escolha de ter uma família. Lembrei de como ela me fez sentir como se eu estivesse jogando minha vida fora por escolher a felicidade, só porque não era a versão de sucesso que ela imaginava. Lembrei de tudo isso. E aí qualquer pena que eu poderia sentir dela simplesmente sumiu. Eu não estou pronta para perdoar. Talvez um dia. Talvez nunca. Mesmo que ela esteja passando por um momento difícil, isso não apaga os meses em que ela me machucou emocionalmente. Fico pensando muito sobre o que é perdoar alguém. E percebi que perdão não pode ser forçado só porque a outra pessoa está sofrendo. Perdão tem que vir de verdade. Do coração. E agora eu não estou nem perto disso. Meus pais, como sempre, continuam em cima do muro. Quando a Jane falou com eles e contou a versão dela, eles não se posicionaram. Continuam tratando tudo isso como se fosse só uma briguinha entre irmãs. Eles vivem me perguntando se eu já falei com ela, se eu não posso sentar e resolver isso. Mas eu sei o que eles querem, que eu mais uma vez dê o primeiro passo, como sempre fiz. Só que desta vez, não vou fazer isso. Estou cansada de ser sempre a que cede. De esperar que tudo se resolva por mágica. Agora, estou focada na minha família. Na vida que eu e o Mark estamos construindo. Eu não tenho energia para lidar com os dramas da Jane. E para ser sincera, não me sinto nem um pouco obrigada a resolver os problemas dela. Se ela quiser mudar ou arrumar as coisas, ela vai ter que fazer isso sozinha. Já passei tempo demais colocando as necessidades dela acima das minhas. E não vou mais fazer isso. Atualização 3. Oi, pessoal. Depois da conversa com o Robert, senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Alívio. Como se tivessem tirado um peso enorme das minhas costas. Por muito tempo me senti culpada. Como se fosse minha culpa o que aconteceu entre a Jane e ele. Como se eu tivesse destruído a vida perfeita dela. Mas ouvir o Robert dizendo com todas as letras que a culpa não era minha foi libertador. Me deu paz. Me fez perceber que o que eu sentia fazia sentido o tempo todo. Entendi que aquela culpa que eu carregava, aquela pressão dos meus pais, dos primos, dos amigos para consertar tudo, era injusta. Não era minha responsabilidade arrumar o que a Jane destruiu.
Com essa clareza decidi que era hora de encarar a Jane. Eu precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. E não ia deixar ninguém me pressionar para perdoar ou passar pano para ela. Mandei uma mensagem e disse que queria vê-la. Mas deixei claro, não era para fazer as pazes. Era para resolver aquilo, olho no olho, e dizer exatamente como eu me sentia. Quando cheguei na casa dela, vi que ela estava diferente. Estava abatida, parecia cansada, até meio perdida. E pela primeira vez em muito tempo vulnerável. Mas eu sabia que não podia cair nesse teatro. Já conhecia esse lado dela, o lado que aparece quando as coisas não saem como ela quer, e ela tenta manipular a situação. Era a mesma Jane que passou meses me criticando, me humilhando por minhas escolhas. Ela me fez sentir um fracasso só porque escolhi ter uma família. Agora ela parecia triste e perdida, mas eu não podia deixar isso apagar tudo o que ela me fez. Fui direto ao ponto. Falei que não ia carregar culpa por nada do que aconteceu. Aquela confusão era dela, só dela. Ela precisava assumir a responsabilidade e parar de se fazer de vítima. Deixei claro que o noivado não acabou por minha causa, nem a vida dela está desmoronando por minha culpa. Foi ela mesma que causou isso com as atitudes dela. Vi no rosto dela que ela ficou chocada com tudo que eu disse. Mas eu não estava ali para passar a mão na cabeça dela. Fui boazinha por tempo demais. Também falei que se ela realmente quisesse tentar consertar as coisas com o Robert, ela precisaria se desculpar, de verdade dessa vez. Por um momento, senti que estava falando como se estivesse dando ordem, mas não era isso. Era só uma chance que eu estava dando, para ela fazer o mínimo. Se ela ia seguir ou não o conselho, era com ela. Eu já tinha dito o que precisava. A parte mais difícil veio depois. Falei que por enquanto não queria ela por perto da minha filha. Que só iria deixar isso acontecer se eu visse uma mudança real nela. Eu precisava ter certeza de que ela era uma pessoa diferente. Não podia deixar alguém que me machucou tanto se aproximar da minha filha. Ela teria que mostrar arrependimento de verdade. Não para agradar o Robert. Não para melhorar a imagem dela. Mas porque ela magoou de verdade as pessoas mais próximas. Até lá, eu não achava justo deixar ela participar da nossa vida. Depois disso, tive uma conversa com meus pais. Eu já tinha esperado demais. Estava na hora de falar o que eu sentia. Disse que estava muito decepcionada com eles. Que doeu ver que eles ficaram neutros, mesmo sabendo quem estava errado. Isso não era uma briguinha entre irmãs. Foi uma situação séria que me feriu de verdade. Falei que essa postura deles só piorava as coisas. E que se eles não conseguissem me apoiar agora, eu preferia que ficassem distantes também. Foi difícil dizer isso, mas eu precisava ser honesta. E é isso. As coisas ainda estão confusas, sim. Mas agora eu não sinto mais aquela culpa enorme nas costas. Não estou dizendo que tudo se resolveu, ou que tenho todas as respostas. Mas finalmente sinto que tenho controle da minha vida. Estou colocando limites. Coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Estou cuidando de mim e da minha família em primeiro lugar. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa história comigo e mandou apoio. Não foi fácil. Mas estou aprendendo que às vezes, a coisa mais difícil é também a coisa certa. E agora, sinto que estou exatamente onde preciso estar.